Ribeirão vai receber a pílula que evita a transmissão do vírus da AIDS. O medicamento será distribuído para as pessoas que adotam comportamentos de risco. O remédio representa um avanço na prevenção da doença. Rui diz que tomaria o novo medicamento se ele já não tivesse AIDS. O ex-escrivão de polícia descobriu a doença há 12 anos e foi um diagnóstico tardio. Procurou o médico após sentir muito cansaço. Inicialmente, a suspeita era de tuberculose, mas depois de 10 dias internado no Hospital das Clínicas, foi constatado o que ele nunca esperava na vida. Um susto muito grande porque eu estava entrando num outro mundo, um mundo que não me pertencia até então, né? Foi quando o recebimento da notícia que eu passei a cuidar mais de mim. Eu preciso cuidar mais de mim, né? Que antes eu não fazia isso. Se fosse hoje, você tomaria esse medicamento novo? Sim, com certeza. Associado junto com o preservativo, né? Porque o medicamento ele vai te prevenir contra o vírus HIV, não contra as outras infecções sexualmente transmissíveis. A novidade para a prevenção é o antirretroviral chamado comercialmente Truvada. Ribeirão está entre as 12 cidades brasileiras escolhidas pelo Ministério da Saúde para receber o primeiro lote da pílula. Mas ela só será entregue para pessoas que adotam comportamento de risco. É uma medicação que seria para prevenir a infecção pelo HIV. Então, a pessoa precisa começar a tomar pelo menos uma semana antes de ter o contato com o vírus, né? Antes de ter o contato com o vírus HIV, antes da exposição propriamente dita. E tomar continuamente durante o período em que ela se expor. A gente não pode deixar de falar que o preservativo ainda é a melhor forma de prevenção, mas a gente conseguiu avançar no sentido de ter outras formas. Lucas comemora a chegada do remédio. O jovem publicitário descobriu em dezembro de 2013 que é soropositivo, quando tem o vírus HIV no organismo. E ele lembra muito bem como foi contaminado. Por isso, reforça sempre a necessidade do uso do preservativo, mesmo tomando o novo medicamento. Uma noite onde eu tive uma festa de faculdade, eu acabei bebendo bastante e usei algumas substâncias ilícitas e acabei voltando para casa. Depois dessa festa eu acabei me encontrando com essa pessoa e com esse cara e a gente acabou tendo uma relação sexual sem preservativo, que foi onde ocasionou o problema e o vírus que eu contraí, porque na época eu não tinha contato com ninguém sem preservativo. E a chegada desse medicamento aí para prevenir, para prevenção, você acha que é um avanço? Como que você recebe essa notícia? Eu acho um avanço muito bom, porque é um método de prevenção super viável que o governo fornece para as pessoas, porém teria sim que continuar usando a camisinha e me protegendo, como toda pessoa deveria fazer. A previsão é que o medicamento esteja disponível na rede pública dentro de 180 dias. Mas aqui em Ribeirão, 20 pessoas já começaram a tomar desde janeiro. É que elas foram incluídas no projeto de pesquisa realizado pela Faculdade de Medicina da USP de São Paulo, que tem a participação da Secretaria Municipal da Saúde daqui. Como essas pessoas estão reagindo com esse medicamento? Nós temos alguns favoráveis, outros que tiveram que parar e outros serem incluídos, justamente porque não se adaptaram. Como qualquer medicamento, ele tem alguns efeitos colaterais, por isso é que precisa ser pensado, analisado e passar por uma avaliação médica. Em Ribeirão, a taxa de infecção pelo vírus da AIDS entre jovens e adolescentes do sexo masculino aumentou 220% na faixa etária de 15 a 19 anos. E 570% entre 20 e 24. Somente em 2016 foram 207 notificações, sendo que 89, ou seja, 43% das pessoas tinham até 29 anos. Sobre as meninas, apesar de não ter ocorrido um aumento significativo, a pesquisa demonstra que elas descobrem a infecção durante a gravidez e colocam em risco a vida do bebê. Os dados são da Divisão de Vigilância Epidemiológica. Rui e Lucas são exemplos de fé e determinação porque deram a volta por cima do susto e hoje levam uma vida normal tomando o coquetel diariamente. A única dificuldade é o preconceito que ainda existe. Realmente, o preconceito ainda na sociedade é uma coisa que pega bastante, é uma coisa que eu sofro. As pessoas se assustam, as pessoas têm medo, as pessoas se afastam ou elas não têm informação suficiente sobre o assunto, entendeu? O que acaba ocasionando um preconceito mesmo, porque o preconceito é a falta de informação. A partir do momento em que você mostra para as pessoas que você é igual a elas,
o preconceito acaba ou diminui. Além disso, o que você ainda espera? A cura da AIDS. A grande esperança para todo mundo. Que consiga ser eliminada essa doença. Gislene Lopes, para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Thaís Mantoni traz mais informações. Thaís. Pucci, o aumento do número de infectados aqui na nossa cidade realmente preocupa. E sobre esse assunto eu vou conversar agora com a doutora Karen Morejon, que é médica infectologista. Doutora, em Ribeirão aumentou 220% o número dos casos em jovens do sexo masculino. Teria alguma explicação específica para isso? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, nós não temos certeza por que isso vem acontecendo. Existem algumas explicações, provavelmente porque é uma fase da nossa vida, a adolescência, em que a pessoa se sente poderosa. Ela acha que nada vai acontecer, que vai acontecer sempre com o outro, com o seu vizinho, mas nunca com ela. Então, talvez nesse momento ela se exponha mais a esse risco, né? Muitos pacientes usam exageradamente bebidas alcoólicas, isso os torna vulneráveis. Alguns podem ter usado drogas também. Então, acho que esse conjunto todo que tem refletido nesses números. Outro problema também é que alguns pacientes eles não entendem que realmente precisa ter essa prevenção. Eles têm a informação, porque isso é amplamente disponibilizado hoje em todas as mídias sociais, e ele não usa. Agora, por que ele não usa ainda é ponto de investigação. Em relação às mulheres que descobrem o vírus depois que estão grávidas e prejudicam aí o bebê. É muito preocupante isso? Sem dúvida nenhuma. Uma mãe que não é tratada durante a gravidez, ela pode transmitir para esse feto essa doença. Então, toda mulher que descobre que tem o vírus durante a gestação deve procurar o seu médico e fazer uso regular e correto desses antirretrovirais para evitar que essa criança nasça infectada. E a chegada da pílula que evita a transmissão do vírus da AIDS é uma evolução na prevenção da doença? Sim, sem dúvida. Isso é mais uma estratégia que a gente chama de uma estratégia combinada para que a gente tente diminuir esses novos casos. Mas junto com isso, a gente chama bastante atenção que usar esse medicamento não significa dispensar preservativo. Tem que usar preservativo e, importante também, redução de número de parceiros sexuais. É importante, então, que hajam campanhas para não acontecer esse equívoco entre essa parcela da população que mais é infectada? Exatamente. No momento que eu uso esse medicamento e eu não uso preservativo, eu fico vulnerável a eventuais casos de HIV que pode, porque é uma prevenção. Tem que entender que é uma prevenção, ela não é 100%, ela é extremamente eficaz, ela é muito boa, é uma revolução mesmo, mas esporadicamente, numa eventualidade, pode ocorrer alguma contaminação. E o não uso desse preservativo, o que pode levar? A outras infecções sexualmente transmissíveis, chamando a atenção daqui sífilis, condiloma, gonorreia e também gravidez não planejada. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto para falar que os moradores de Cravinhos reclamam da falta de iluminação pública no bairro Jardim Aliança. Por lá, Pucci, durante a noite é uma escuridão total. Eu volto com você. Já, Thaís?